casa que me acolheu há muito tempo atrás, não tão tempo atrás, um ano, talvez um ano e meio. Nós fomos até Vila Velha, hoje o pastor Rafael Presença está ali na liderança dessa casa. E nós estamos ali em Aracruz a fazer 7 meses. Chegamos ali em janeiro, e eu trago um abraço da amada igreja de Aracruz a essa amada igreja. E vou dizer mais, irmãos, Aracruz, nos próximos anos, vai crescer 79 mil habitantes. E se tiver alguém aqui interessado em passar para lá, fica à vontade, viu? Irmão, pega esse vídeo, depois dá uma editada aí, corta essa parte, senão o pastor Bruno ó, já viu, né? Ele está assistindo. Eu digo isso porque lá temos a Imetame, temos a Suzano, temos agora a GWM que está chegando, temos também a Jurong e tantas outras empresas grandes naquele pátio ali. E ela vai crescer muito, a cidade tem crescido muito. A própria igreja também, a Atitude de Aracruz, cresceu muito. Ela passou de 65 membros para 133 membros em 6 meses. Louvado seja Deus por isso. E eu espero ainda continuar crescendo na presença do Senhor. Eram 8 células, temos 16 células já, e vamos multiplicar mais 4 até o final do ano. Louvado seja Deus. E se você está pensando em morar lá, você que já aposentou, igual eu, vai morar em Aracruz, querido? Então, reúne com a gente lá, em nome de Jesus, viu? Esquece de nós, não. Outra coisa, você tem uma proposta de emprego para Aracruz, lembra da Atitude de Aracruz, ela está te esperando lá. Já editou o vídeo aí? Corta essa parte. Tá bom? Mas é um prazer retornar a essa casa, irmãos. Tem aqui muitos amigos, muitos irmãos queridos, e louvado seja Deus por isso, por estar de volta aqui. Eu venho falar nesta manhã sobre as bênçãos do temor a Deus. Eu venho falar sobre o temor a Deus. Num dia como hoje, como comemora o Dia dos Pais, eu vim falar de um homem que faleceu, deixou a sua casa, mas esse homem temia o Senhor. E isso fez toda a diferença para aquela família. Vai fazer também essa diferença para nós, homens, e para a nossa família do Senhor nesta manhã. Você crê nisso? Eu creio. Então vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Abre a tua Bíblia aí. Eu já ia esquecendo de fazer menção à minha esposa, senão depois ela briga comigo. Maria, você fica de pé, querida. Essa é minha esposa que me acompanha. Está lá em Aracruz com a gente lá. À frente das mulheres de atitude. Você achou? Diga amém. O texto da palavra diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Repita comigo: temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. Eliseu então perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é que tens em tua casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe-a à parte que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui com mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Bendita é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Nessa narrativa eu poderia me deter muito sobre o milagre, eu poderia falar sobre a provisão de Deus, poderia falar sobre o pagamento de uma dívida, onde aquela família conseguiu resgatar os seus filhos. Mas o que queima no meu coração nesta manhã, querido, não é sobre o milagre em si, não é sobre a multiplicação do azeite, mas é sobre uma expressão que se encontra no texto, que diz assim: e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eu quero repetir com os irmãos: e tu sabes que ele temia ao Senhor. O que me queima o coração nesta manhã é essa expressão, porque justamente foi essa expressão que chamou a atenção de Deus,
que moveu o céu em favor daquela casa, daquela família, e isso muda tudo. Foi ela que moveu o profeta Eliseu até aquele lar, justamente pelo temor ao Senhor. Foi este o instrumento que impulsionou a Deus a realizar um milagre, querido, na vida daquela casa, na vida daquela mãe que estava desesperada por ver os seus filhos sendo levados cativos para pagamento de dívida. Esse foi o instrumento que impulsionou a atenção de Deus. Os olhos do Senhor se voltaram para aquela família, para aquela casa naquele dia. Por isso, o temor a Deus, o temor ao Senhor, é algo tão importante, é algo tão raro encontrar em muitas famílias, que nesta manhã o meu clamor, o meu desejo, é que eu e você, todos nós, saiamos daqui com temor ao Senhor, cheios do temor a Deus, preenchidos por esse temor, porque isso fez toda a diferença. O temor do Senhor, segundo Provérbios, capítulo 9, verso 10, é o princípio da sabedoria. E segundo o capítulo 14, verso 27 do mesmo livro, também diz que é fonte de vida que livra da morte. Guarda aí no teu coração. Temor a Deus é sabedoria e fonte de vida que livra da morte. Presta atenção nesses dois pontos. O que chamou a atenção de Deus para aquele lugar foi o temor a Ele. E isso muda tudo. Muda tudo, muda cenário, muda as pessoas, muda ambiente, muda expectativas. O temor a Deus muda totalmente o cenário de todas as coisas e todas as situações. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando nesse momento com a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida sentimental, a sua vida familiar, mas uma coisa eu sei: tenha temor a Deus, porque isso muda cenários. Isso muda ambientes, isso traz consigo uma bênção, uma unção da parte de Deus. Algo vai mudar, algo sempre muda quando temos temor ao Senhor. E eu queria refletir nesta manhã, querido, sobre algo que está queimando o meu coração, porque tenho visto muitas famílias oprimidas. Eu vejo muitas famílias que têm um problema crônico instalado dentro dela, por falta justamente desse temor a Deus. Mas vamos falar quais são as bênçãos desta manhã, encontradas no texto, que nos faz refletir sobre o temor a Deus. Porque quando tememos a Deus, em primeiro lugar, somos reconhecidos. Vamos juntos? Somos reconhecidos. Verso 1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, mas tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Esse homem não tem nada a nos ensinar sobre administração financeira. Esse homem não tem nada a nos ensinar sobre administração de recursos. Não, não tem. Ele não tem nada a nos ensinar sobre algo que possa agregar nas nossas finanças, no nosso orçamento doméstico. Não, não tem. Mas algo inegável está no texto. Ele foi reconhecido pelo seu temor a Deus. Você há de convir comigo que a administração financeira, gestão de recursos, são ferramentas que nós podemos aprendê-las. Podendo ser aprendido isso. Você pode fazer um curso, você pode se aprofundar nesse conhecimento disso. Se você tem alguma dificuldade em administrar os seus recursos, de mordomia, você pode aprender com Deus. Tem o CRAU, que é um curso fantástico sobre finanças à luz da palavra de Deus. Então nós podemos aprender essas coisas, mas o temor a Deus, não. Ele é vivenciado, ele é vivido, é dia a dia com Deus. São experiências que nós adquirimos ao longo da vida cristã, são experiências com o Senhor, são experiências lado a lado com Ele. Temor a Deus, querido, o temor a Deus não é aprendido em curso, mas é aprendido com o Senhor, ao decurso da vida, ao curso da sua vida. Aí sim, você aprende com Ele. Você pode estar pensando, bom, se em Provérbios, pastor, 9, 10, e lá em Provérbios 14, 27, diz que o temor a Deus é princípio de sabedoria, e diz também que é fonte de vida,
Qual é a sabedoria que esse homem teve para gerir os seus recursos? E outra coisa, e se é fonte de vida, por que esse homem morreu? Se ele tinha temor a ele, a Deus. Eu explico, querido, a resposta é que não se trata de uma sabedoria humana, terrena. Não. Essa sabedoria que diz a palavra é uma sabedoria que vem do alto, vem de Deus, vem do céu. Ela não é terrena. Não é a sabedoria de conhecimento, não. É um conhecimento do céu, das coisas espirituais, das coisas do alto, das coisas de Deus. E outra coisa, fonte de vida que livra da morte, não é limitar a morte. A morte está aí. Ela faz o seu papel desde o pecado de Adão. Ela faz parte da natureza pecaminosa e a morte leva os nossos entes queridos. Como hoje, com tantos de nós aqui já não tem mais os pais, como eu. A morte fez o seu papel e cabe a nós agora entender que o temor a Deus é princípio e é fonte de vida. Mas que fonte de vida é essa? É uma fonte que leva a palavra, leva o temor, leva o nome de Deus à frente. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém, igreja? Por isso, o que parece incoerência para a gente, o que parece incoerência, para muitos é incoerência, mas é perfeitamente possível para o Senhor. Por isso, querido, deixar um legado geracional do temor a Deus, isso é fonte de vida. Como é bom saber, se esse homem pudesse olhar para a sua casa agora, a saber que existia um credor querendo levar os 2 filhos para pagar uma dívida, mas a mulher dele, a sua esposa, fez menção ao profeta que ele era um homem que temia Deus. Certamente os seus filhos sabiam que tinha um pai que temia o Senhor. Isso é legado, isso é legado geracional, isso é fonte de vida, isso é alegria para qualquer família, a saber que o temor de Deus está ali. Segundo o capítulo 25 de Levítico, os filhos naquela época, eles eram bens transferíveis. Eles também existiam para e serviam também para pagar dívidas. Eram bens transferíveis. E só existia, segundo esta lei, em Levítico 25, 2 maneiras para livrar os filhos de uma dívida. O primeiro, ter um parente remidor. Alguém que fosse parente, tivesse dinheiro, pagasse a dívida e resgatasse os filhos, os sobrinhos. E outro caso, seria o ano do jubileu. Era um ano que, naquele ano, o tutor que fez essas crianças escravos, os filhos de alguém, deveria devolvê-los. Isso era a lei. A lei do ano do jubileu diz que deveriam ser devolvidos à família de origem. Mas olha só, nenhuma coisa aconteceu e nem outra coisa aconteceu na casa dessa mulher. Nem uma coisa nem outra. Deus agiu. Porque quando não temos ninguém por nós, Deus é por nós. O Senhor age, Deus é por nós. E eu quero que a igreja complete. Se Deus é por nós, operando Ele, igreja. Ninguém. E Deus agiu. Mas por que agiu, pastor? Havia temor na casa. Havia temor no sacerdote do lar. Havia temor no pai. Havia temor no marido. Por isso Deus agiu. Por isso Deus operou. Não era lei, agora era graça. Pura graça de Deus. Favor imerecido. O pai não merecia porque não era um bom gestor. Ele merecia porque tinha temor a Deus. Isso é graça. Isso é graça. Quando tudo parece perdido, querido, Deus tem a última palavra sobre a sua vida. Amém? Ninguém tem a última palavra. Ele tem. Ele tem a última palavra para você. Esse homem era reconhecido. A sua mulher o reconhecia pelo seu temor. O profeta Eliseu sabia quem ele era, pois ele era discípulo da escola de profetas. O profeta sabia quem ele era. Ele era conhecido também no céu. Deus o conhecia. Ele era assunto no céu. Amado, quando nós tememos a Deus, nós não precisamos temer a homem algum. Quando a gente teme a Deus, você não precisa se preocupar com os credores da vida. Não. Quando você teme a Deus, Ele cuida dos seus. Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua vida. Quando você teme a Deus, as coisas mudam.
Porque aqui não se trata de valores, de dinheiro, de pagamento de dívida, se trata de temor a Deus, unicamente isso. E quando você tem temor a Deus, você é reconhecido. Deus te conhece. Você é assunto no céu. Você é assunto entre aqueles que estão ali. Entre o profeta, ele o conhecia. E aqui para nós, querido, quando eu temo a Deus, ele envia o PPP. Você sabe o que é PPP? Eu vou dizer o que é. É uma sequência teológica. Deus envia profeta, providência, provisão. Vamos junto com o pastor? Profeta, providência, provisão. Foi Deus que enviou. Por que Deus enviou? Porque naquela casa tinha um homem que temia Deus. Será que prego para alguém que precisa ter uma visita especial de um profeta? Será que prego para alguém que o temor é escasso? Será que eu prego para alguém nesta manhã que o temor a Deus tem sido algo raro na sua casa? Não temas, nesta manhã será restaurado todo o temor a Deus dentro das suas portas, amém? Dentro da sua vida, Deus fará a diferença. Mas em segundo lugar, quando tememos a Deus, nós temos unção. Repita comigo, unção. Verso 2, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O azeite na casa de um homem temente a Deus, querido, não era apenas alimento, mas principalmente instrumento de unção. Se fora consagrado para isso, azeite vira instrumento de unção, arma de guerra espiritual. E note bem, o profeta Eliseu não perguntou necessariamente sobre coisas materiais que aquela mulher tinha. Não. A mulher, ela respondeu o que tinha com pressa para solucionar logo o problema da sua dívida. E ela disse, eu tenho uma botija de azeite. É o que me resta na minha cozinha. Mas se ela tivesse falado, eu não tenho nada, mas eu tenho fé, a fé seria multiplicada. Concorda comigo? Se ela falasse para o profeta, eu não tenho nada, mas nessa casa tem esperança, seria multiplicada. Eu não tenho nada, mas nesta casa há salvação, então seria multiplicada. Eu não tenho nada, mas eu carrego comigo uma promessa de Deus, seria multiplicada para a glória de Deus. A mesma pergunta o Senhor te faz essa manhã, querido. O que você tem na sua casa? É oração, mãe? Você tem orado pelo seu marido, para que ele tenha temor a Deus? Tem orado pelos seus filhos, para que ele tenha temor a Deus? Eu te digo, a tua oração será multiplicada. O que você tem, mãe? Fé, ela será multiplicada. Pai, o que você tem? Esperança, a sua esperança também será multiplicada. É um problema insolúvel aos teus olhos, mas se você tem temor a Deus, a tua esperança será multiplicada para a glória dele. É salvação que falta nas portas da sua casa. Você é o único na sua casa que já aceitou a Cristo, que anda com Cristo, que anda no caminho com Ele. E quando você olha para um lado, olha para o outro, se sente isolado, isolada. Eu sou o único que sirvo aqui ao Senhor na minha casa, pastor. Eu não tenho uma mãe, um pai que serve a Deus. Eu sou jovem ainda, mas eu gostaria tanto que eles fossem alcançados. É isso, o que você tem então, querido, é fé, será multiplicada para a glória de Deus. Não se trata do azeite, se trata daquilo que você tem nas mãos. O azeite estava lá, era ponto de partida para o milagre de Deus. O azeite estava lá, era tudo que Deus precisava para realizar o seu propósito, o seu plano bendito para aquela casa, aquela família. A pergunta que fica é, além de temor, havia também unção presente na vida daquele homem. Na sua casa tinha azeite, Deus viu e jamais passaria sem ser notado pelo Senhor para realizar um milagre ali. O Todo-Poderoso pode mudar a situação naquilo que temos em mãos. Deus pode, querido, mudar cativeiros. Deus pode reverter uma situação. Deus pode libertar oprimidos. Ele tem poder para mudar circunstâncias, para mudar ambientes, para mudar situações, reverter as situações. Tenha temor a Deus, isso muda tudo na sua vida. Acrescente aí na sua vida o temor. Porque quando você teme a Deus, você carrega uma unção sobre a sua vida. Ninguém pode tirar isso de você, a não ser você mesmo, quando deixa de buscar a Ele.
quando deixa de ter compromisso com a obra dele, quando você dá as costas para Deus naquilo que Deus já te chamou para fazer. É o teu ministério que está de lado, é as coisas que esfriam o teu coração. Cadê o temor a Ele, querido, que você tinha, a unção que estava sobre você? Ela ainda está aí, que ela possa ser restaurada nesta manhã, na sua vida. Tenha temor a Ele, há unção sobre a sua vida, há algo novo sobre a sua vida. Descubra isso nesta manhã, não deixe de lado. A botija estava ali de lado, mas ela representava instrumento e arma de guerra. Era unção na vida daquele homem que partiu, que morreu, mas deixou ali não somente um alimento, mas instrumento de unção. Quando temos temor a Deus, temos unção na vida. Unção. Não somente somos reconhecidos, temos unção. Mas em terceiro lugar, quando tememos a Deus, somos honrados. Repita comigo. Honrados. Verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Agora eu te pergunto, que honra esta família tinha diante de Deus para pedir emprestado alguma coisa a um vizinho? O vizinho ia olhar de lado. O credor está na porta. Os filhos estão sendo levados escravos. E eles vêm me buscar agora a vasilha emprestada. Qual é a garantia que eu tenho que eles vão devolver isso? Se já estão endividados. Aí eu te pergunto, qual era, irmãos? Qual era realmente, diante dos vizinhos, qual era a honra que tinha para solicitar uma coisa? A falta de mordomia com os nossos bens, ela pode nos levar à vergonha. Se formos infiéis com aquilo que Deus tem colocado e tem confiado a nós, poderá nos trazer e causar vergonha, isso é um fato. Mas pelo temor desse homem a Deus, Deus usou desse princípio para abençoar a sua casa. Como, pastor? Deus usou e disse para o profeta, peça emprestadas. Ela podia estar questionando, com que cara eu vou chegar lá para pedir alguma coisa emprestada? Parecia incoerência, mas para Deus é providência, amém? Parecia incoerência, mas para Deus era providência. Então não é sobre o que você pensa quando você está em dificuldade, é sobre o que Deus faz quando você tem temor, é diferente. Não é incoerência de Deus, Deus não é um Deus incoerente, Deus trabalha com propósitos, Deus trabalha com providência, quando alguém que teme a Ele, aquela casa jamais seria a mesma. Muitas vezes, que não entendemos o método utilizado por Deus para reverter algumas situações difíceis na nossa vida. Mas Ele sabe o que faz. Eu quero lembrar a você que Deus sabe o que faz, Ele sempre sabe. Confie em Deus, Ele sabe o que está fazendo. Confie no Senhor, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe onde está colocando a mão, Ele sabe onde Ele está movimentando, Ele está mexendo as coisas. Confie no Senhor. Você não está entendendo essa geografia, você já passou de um lado para o outro, na sua profissão, você não está entendendo nada. Confie no Senhor, coloca diante de Deus, tenha temor a Ele, confia nele, Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Porque da sua vergonha, Ele dará dupla honra. Todos saberiam sobre a vizinhança, naquela rua, saberiam que aquela mulher recebeu um milagre, querido, um milagre ia acontecer. Tema a Deus, Ele sabe o que está fazendo, Ele te honrará. Os mesmos vizinhos que presenciaram a vergonha de ver um credor na porta para levar filho escravo, serão os mesmos vizinhos que iriam ver o milagre acontecer. Por quê, pastor? Pelo temor a Deus. Pelo temor ao Senhor. Tenha temor ao Senhor, isso muda tudo na sua vida, tudo. Creia nisso. Como é difícil entender essas coisas, irmãos. Você acha que Deus ia deixar essa família abandonada? Você acha que deixaria essa viúva abandonada? Os seus filhos abandonados? Os filhos poderiam estar questionando. O meu pai sempre levantou altares a Deus, meu pai vivia orando. Meu pai sempre buscava a Deus, lia a Bíblia para a gente, explicava a Bíblia. Agora ele morreu, estamos passando aqui um perrengue em casa. Estão essas pessoas pedindo aí, para levar a gente, escravo. Cadê Deus nessa hora? Poderia ser o questionamento, mas eles sabiam no fundo que o pai deles temia ao Senhor, e isso mudou tudo. Os mesmos vizinhos que presenciaram a vergonha, agora não teriam que ver o milagre que o Senhor pode fazer na vida daquele que teme a Ele. Deus mudou o cativeiro daquela família.
Deus mudou o cativeiro daquela casa. Deus trocou a sua vergonha para a dupla honra. Quem sabe eu prego para alguém que está passando uma vergonha, pastor, é uma vergonha atrás da outra. Não tema, se você teme a Deus, se segura aí na sua cadeira, o Senhor vai reverter a sua situação. Eu creio. Isso não é um jargão, isso é temor a Deus, isso é palavra, porque a palavra de Deus diz que ali houve reversão das coisas. Uma situação mudou, porque alguém temia ao Senhor naquela casa. Mas em quarto lugar, queridos, quando tememos a Deus, nós somos amparados. Do verso 4 ao verso 7, o profeta disse: entra, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos, deita o azeite a todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu então dos filhos e começou a trazer as vasilhas, e cheia as vasilhas. E disse um dos filhos: olha, acabou as vasilhas, não tem mais, traz mais uma. E o azeite parou. Então ele fez saber ao homem de Deus: olha, acabou o azeite, parou, não tem mais vasilha, está tudo cheio. E o azeite parando ali, o profeta dá uma ordem: vai, vende, paga a dívida e vive do resto. Quem teme a Deus não fica sem amparo na vida. O salmista diz assim: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Esse homem era justo, porque ele temia a Deus. Jamais faltaria amparo para aquela casa, para aquela família. Deus usa o método, querido, a ação é nossa. Deus usa o milagre, mas o movimento é nosso. É nós que temos que fazer as coisas. Nós temos que pegar a vasilha, nós temos que correr atrás. A ordem é de Deus, mas a ação, o movimento é nosso. Temos que levantar, realmente fazer. A obediência é conosco. A providência é com Ele. É com Ele. Então, se Deus está pedindo para você trazer algumas vasilhas para a vida, traga as vasilhas, deixa com Ele o resto, querido. Se Ele pede a você para ter temor a Ele, tenha temor a Ele. O resto, deixa com Ele. Ele vai encher a sua vida. Ele vai fazer transbordar a sua vida. Simplesmente entrega. Entrega, sem questionamento, sem murmuração. Entrega sem reservas, sem colocar impedimentos, dizendo: agora não, eu estou vivendo um momento excepcional na minha vida sentimental. Agora não, estou vivendo o ápice da minha vida profissional. Agora não, por quê, querido? Tema o Senhor, esteja disponível a Ele, é Ele que vai te encher. Vida profissional, vida sentimental, vão ocupar um lugar na sua vida em bela ordem e lugar, porque Deus estará nisso. Tema Ele. Quem coloca a ordem na nossa vida é o Senhor. É por isso que tem gente questionando, reclamando, murmurando, chorando, porque a vida sentimental está em frangalhos, porque nada dá certo, as coisas andam de mal a pior. Sabe o que está mudando, querido? Não está mudando porque você não tem mudado. Então muda os ambientes, muda as amizades, sabe? Anda com quem quer andar com Deus. Muda as amizades, anda com quem tem compromisso com Deus, com quem teme a Deus. Aí você vai ver as mudanças chegando na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Você vai ver as coisas mudando. É um ministério que vai frutificar, é um ministério que vai multiplicar. São coisas que acontecem quando nós nos posicionamos diante de Deus. O profeta disse para aquela mulher: entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Sabe o que eu aprendo com essa ordem do profeta? O que acontece no secreto é entre você e Deus. É entre você e Deus. Porque o perrengue, quem passou foi você. A vergonha, quem passou foi você. A aflição, quem passou foi você. A dificuldade foi você e a sua família que passaram. O profeta diz: fecha a porta, porque quando o milagre chegar, aí sim, comemora, celebra em família. Todos saberão, pode deixar. O Instagram é meu, todos saberão. A propaganda é minha, o marketing é meu. Todos saberão, mas o milagre é seu e da sua família. Celebra as portas fechadas. Tenha temor a Ele. Eu não tenho que estar divulgando isso. Ah, eu vou postar o meu milagre. Não posta não, querido. O Senhor fará saber, principalmente lá onde você mora, no condomínio que você mora, aonde você trabalha. Todos saberão que o Deus que você serve entrou com providência.
O Deus que você serve entrou com escape. O Deus que você serve, porque você teme a Ele, o Deus que você serve te honrou para a glória dEle. Todos saberão. Celebra com a tua família, porque o perrengue foi eles que passaram junto com você. Celebre a portas fechadas. O azeite somente parou de jorrar quando já não havia mais vasilhas. Enquanto houver recipiente, Deus vai continuar a encher. Enquanto tiver uma vida disponível ao Senhor nesta manhã, Deus vai fazer transbordar. Simplesmente entrega a Ele a sua vida, a sua vasilha. Deixa com Ele o restante. O azeite somente parou, porque parou. O azeite da unção vai continuar a jorrar, enquanto você estiver disponível a Ele. Totalmente disponível para Ele. Por isso Ele vai se derramar. Enquanto tiver uma vida cheia de si mesmo nesta manhã, o azeite não vai encher. A sua vasilha não vai ficar cheia. Mas se você dizer para o Senhor nesta manhã: Senhor, eu não sou nada sem Ti, Tu sabes disso. Não é dinheiro, não é posição social, não é status, nem nada disso, Senhor. Nem as amizades que eu tenho, nem a influência que eu tenho, o poder que eu tenho, as amizades que tenho, nada disso importa. O que importa é dizer para o Senhor: eu preciso de Ti. Então você se esvazia e o Senhor te enche do azeite da unção. Quer sair daqui cheio de Deus, queridos? Cheio da palavra de Deus, cheio de temor a Ele? Faça isso. Olha só que exemplo brilhante desta família. Uma família totalmente transformada pela palavra de Deus. Uma família totalmente honrada pelo Senhor. Os vizinhos ficaram sabendo disso. Os credores ficaram de boca aberta, porque receberam o pagamento. E além disso, esta família viveu do resto. E azeite naquela época, que valia muito dinheiro, muito. Não era qualquer um que tinha, não. Viver do resto, esse viver do resto está vivendo até hoje, para a glória de Deus. Todos iam ficar sabendo. Mas tudo por quê, pastor? Por causa do temor ao Senhor. Ah, querido, tenha temor a Ele. Ah, minha irmã, tenha temor a Ele. Ah, meu irmão, tenha temor a Ele. Ah, pai, hoje é o seu dia, tenha temor a Ele. Os seus filhos, a tua esposa, glorificará a Deus todos os dias pela sua vida. Ah, meu líder de célula que está aqui nesta manhã, tenha temor a Ele. O Senhor não fará somente multiplicar a tua célula, o Senhor será honrado pela sua vida todos os dias. Você pensa que não? As pessoas têm te observado você, têm observado você em casa, na tua rua, no seu condomínio, no seu prédio. Todos estão te observando. Tenha temor a Ele. Eu quero encerrar com o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher no interior da sua casa será como videira frutífera, e os seus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. O salmista diz: bem-aventurado, feliz é o homem. E aqui fala sobre ele, fala sobre a sua vida profissional, a sua vida interior, a sua casa, a sua mesa, tempo de mesa. Fala sobre a mulher, fala sobre os filhos. Fala sobre uma geração inteira. Assim será abençoado. Verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. O que é isso senão um legado? Qual o legado que você tem deixado, queridos? Minha querida irmã, qual é o legado que você tem deixado? Tema ao Senhor. Quer ser cheio de Deus esta manhã? Entregue a Ele a sua vida por inteiro. Tema ao Senhor. Baixa a tua cabeça, querido. Quem sabe eu preguei nesta manhã para alguém que carece desse temor. E eu quero fazer uma oração contigo. É uma oração de entrega. É uma oração responsável. Baixa a tua cabeça. Ore comigo.
Repita aí no seu coração, bem baixinho, no seu íntimo. Fala para Deus assim: Senhor, eu coloco as minhas faltas, falhas e pecados diante de Ti. E peço ao Senhor nesta manhã, dai-me temor ao Senhor. Eu quero temor do Senhor sobre a minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, porque quero sair nesta manhã cheio do temor do Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados e me dá um lugar no céu contigo. Em nome de Jesus, amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Quantos oraram aqui comigo, querido? Você orou comigo, pedindo temor a Ele? Levante bem alto tua mão onde você estiver. Faça assim. Deus abençoe. Há mais alguém? Faz assim. Pode abaixar. Deus abençoe. Há mais alguém que quer temor aí? Levante bem alto tua mão. Eu, pastor, eu quero. Pode abaixar, querido. Pode abaixar. Abaixe sua mão. Nós vamos adorar o Senhor de pé. Fique de pé. E quando estivermos adorando ao Senhor, você que levantou de suas mãos, chega aqui perto do altar. Eu quero orar por você. Alguns irmãos estão aqui para orar com você. Orar junto com você, junto com a sua casa, junto com a sua família. Vamos adorar a Deus. Pode ver. Deus está restaurando os teus sonhos. Vem adorando ao Senhor. E a tua visão. Aleluia. Pode você chegar aqui no altar. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Aleluia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe, recebe recebe a unção. Aleluia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Aleluia. Há mais alguém? Eu quero fazer um apelo ao teu coração, querido. Você que já é crente dessa casa, mas está precisando mais de temor. Pastor, eu preciso mais de temor. Eu preciso desse temor. Eu quero fazer toda a diferença. Aonde eu estou inserido, no meu condomínio, no meu prédio, na minha casa, na minha rua. Eu preciso do meu local de trabalho, eu preciso impactar multidões. Eu preciso desse temor. E olha, eu te digo aqui, eu te digo com todo o meu coração, não há um sequer nesta manhã que tem faltado com Deus. Eu sou o primeiro. Eu preciso de temor a Deus, preciso me encher de Deus. Eu preciso que alguém fale de mim, dizendo: o meu marido temia ao Senhor, ou teme ao Senhor. É um filho dizendo: o meu pai teme ao Senhor. Você precisa disso? Então sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu quero te convidar a vir para cá. Eu quero orar com você e por você. Vem para cá, querido, vem para cá. Não tem problema algum falar: eu quero mais temor, eu preciso de temor, eu preciso temer mais a Deus, eu tenho que parar com isso. São amizades irregulares. Eu tenho dado às vezes mau exemplo, eu preciso corrigir isso diante de Deus. Então é no altar, querido, que nós fazemos isso. É no altar, é na ponta do altar. É pedindo ao Senhor: eu preciso de temor a Ele. Mais temor, mais temor, mais temor. Eu quero que o Senhor seja glorificado pela minha vida. Eu preciso de mais temor, mais temor. Então sai do seu lugar. Mais alguém? Nós vamos orar. Pastor Índice, ora aqui, querido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, apresentamos nossas vidas diante de Ti aqui no altar. Senhor, fomos ministrados pelo Teu Espírito Santo nessa manhã, Pai. Aumenta o temor em nossos corações. Aumenta, Pai, o temor em nossos corações, Pai. Senhor, que os nossos joelhos sejam marcados, Pai, e não os nossos corações. Que não, Pai, sejamos com joelhos vacilantes, mas firma, Pai, os nossos joelhos. Firma o nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o temor do Senhor seja algo inegociável em nossas vidas. Ah, Senhor, o princípio da sabedoria, Senhor, é o temor do Senhor.
não um temor que paralisa, não, um temor que nos faz avançar, sabendo, Pai, que nós devemos fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade, mas a soberania vem do Senhor, a unção vem do Senhor, o reconhecimento vem do Senhor, o amparo vem do Senhor. Que possamos, ó Pai, assim como esse homem, sermos conhecidos também como aquele que teme ao Senhor. Que sejamos, ó Pai, uma geração que volte a temer ao Senhor e que anuncie o temor do Senhor como fundamento, como a chave do tesouro, uma chave inegociável. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe cada família aqui presente, cada pai, cada mãe, cada pessoa que está aqui diante do altar, prostrada, não diante de homens, mas diante do Senhor dos Senhores, diante daquele que era, diante daquele que é e diante daquele que há de vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Deus jamais